Sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje eu estou aqui com um convidado que é o Carlos, ele é da Globant e ele vai contar para nós um pouco sobre a trajetória profissional e ele só tem um pouco de experiência na área, ele vai contar como começou a carreira e se você é da área de tecnologia, você empreende, você toca um negócio no Brasil ou fora do Brasil e você quer aprender um pouco com a experiência do Carlos, eu te convido a ficar com a gente nesse episódio, que está muito especial. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E é isso aí. Prazer Então, estar aqui. Pode se apresentar aí. Bom, prazer. Primeiramente, um bom dia para todos. Meu nome é Carlos Moraes, sou Managing Director da Globant aqui no Brasil. Responsável por uma das operações que a gente chama de Enterprise Application. E, como você falou, um pouquinho só de experiência, né? São 31 anos de experiência, desde o meu primeiro trabalho lá como estagiário até hoje. E crescendo e sempre focando, ainda também com um grande período aí, acho que os últimos 25 anos, 26 anos, já com o trabalho de empreender. Essa experiência que veio junto. Legal. E conta um pouco das suas... A gente vai falar um pouco do começo da carreira dele, mas conta um pouco da responsabilidade que você tem hoje nas mãos. Claro, claro. Hoje, como Managing Director, primeiro falar um pouco da Globant. A Globant é uma empresa de 27 mil pessoas hoje no mundo. É uma empresa grande, hoje com sede em 52 países. Uma grande empresa que aqui no Brasil ainda não muito conhecida, mas a gente costuma falar na Globant que a gente é a empresa que você provavelmente utiliza e que você não nos conhece. Esse é um pouco do que a gente coloca. A gente está por detrás de grandes cases, por exemplo, como FIFA, como Fortnite. Para quem tem filho, isso normalmente sabe. Fortnite é famoso, a FIFA também. Pois é. E como Managing Director, acho que uma das grandes responsabilidades está a estratégia da companhia, né? De como que a gente vai fazer esse crescimento da companhia. A companhia hoje tem uma estratégia focada em crescimento na América Latina e um dos principais pilares de crescimento na América Latina para a gente é o Brasil. Recentemente, semana passada, a gente anunciou um aporte de $1 bilhão na América Latina e uma base desse grande aporte vai ser no Brasil, vai ser em São Paulo, no escritório que a gente tem aqui em São Paulo, e para trabalhar com tecnologias emergentes. Tecnologias como inteligência artificial, machine learning e outras tecnologias que a gente vai criar laboratórios e utilizar isso para poder beneficiar nossos clientes aqui no Brasil. Legal. Isso mostra um pouco de como a gente está empenhado em fazer crescer o Brasil e isso é um dos desafios, por exemplo, que eu tenho hoje à frente aí da Globant. Legal. São grandes os desafios, né? Sim. E engraçado, a gente vai fazer um paralelo agora do começo da sua carreira. Nossa. Porque para assumir grandes desafios hoje, teve um começo. E esse começo a gente pode começar a contar para a gente como que começou sua carreira, pode falar da formação, qual empresa você começou sua primeira jornada ali profissional. Eu fiz colegial técnico, antigamente era muito comum ter isso, né? A gente fazia colegial técnico e começava a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo com tecnologia. E eu fui para a área de tecnologia porque, na minha época, estava começando os primeiros jogos de PC, estava começando as primeiras animações, e eu sempre gostei de desenhar. E na minha cabeça, o desenho e a computação gráfica era algo que eu gostaria de inserir. Então, fui atrás de processamento de dados no colegial. Um colegial técnico? Colegial técnico, de processamento de dados, e comecei a me apaixonar por programação. E notei que eu era bom naquilo, né? E era escola pública, particular? Era escola pública, era num colégio ETEC. chamado ETEC, Camargo Aranha. Camargo Aranha. Ali na Moca. E isso começou comecei a me apaixonar por programação e meu primeiro trabalho, na realidade, ele foi um trabalho de estágio para trabalhar com Assembler. Nossa. Uma linguagem que hoje em dia acho que causa até arrepio para quem já conhece. Logo depois... Eu tive esse pequeno período de estágio numa empresa pequena para trabalhar com Assembler. Depois eu fui fazer um estágio na Philco. Na realidade era Itautec Philco. Na área de engenharia, a gente fazia programação dos chips dos plotters. Sei. Não existe mais plotter, né? Mas para quem...
Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Foi daí que eu comecei a programar. Depois eu fiz uma faculdade de matemática, mas... Gostava de exatas, né? Gosto de exatas. Eu tenho facilidade para conta, número, esse tipo de coisa para mim vai bem. E comecei com programação. E dali para frente Gosto foi... de planilha também. Na minha época as planilhas eram um pouco mais complicadas, com um pouco menos de recurso. Hoje em dia já são mais fáceis. Tinha muita programação envolvida em construir uma planilha às vezes. E aí na realidade, eu comecei a programar e fui cada vez mais me desenvolvendo e me especializando e com várias linguagens. Eu trabalhei com Clipper, DBase, aquelas linguagens lá atrás ainda, né? Trabalhei com COBOL, trabalhei com Java, ou seja, o comecinho do Java, C++, C++, ou seja, todas essas linguagens eu passei e trabalhei de alguma maneira nas empresas que eu fui passando. E um determinado ponto da minha carreira, eu me lembro que, inclusive, eu acho que essa foi o maior desafio que eu tive. De certa maneira, eu me sentia muito bem realizado em termos de programação. Eu aprendia muito rápido, programava, ganhava até relativamente bem. Nessa época, eu estava numa empresa que prestava serviço para o Senac. E aí eu achei que eu estava muito técnico. Então, eu achei que eu tinha dois caminhos naquele momento. Ou eu partia para uma carreira extremamente técnica, onde eu ia me tornar um mega, super, ultra mais ou menos especialista. Qual idade você estava nessa época? Eu acredito que eu devia ter uns 26 anos, 26. Mais ou menos. Ou eu partia para uma área diferente. E eu sempre tive comigo Eu sempre tive comigo que talvez eu não deveria ser muito técnico. Embora eu tivesse facilidade, eu deveria ter mais skills se eu quisesse construir uma empresa, ou se eu quisesse chegar a uma presidência de empresa. Uma posição de liderança. Uma posição de liderança. Eu achei que, sendo 100% técnico, me faltaria alguns outros skills, né? Como a habilidade de lidar com as pessoas melhor, com a habilidade de gerenciar as pessoas, sim, habilidade interpessoal, como que eu conseguia expandir um pouco e mais conhecimento de negócio, sim, embutido. Então, não era só programar, não era ali desenvolver software, mas como que eu trazia também em TI. As pessoas que trabalham com TI, mesmo quando é desenvolvimento, normalmente elas adquirem muito conhecimento de business, porque sim, você está ali a todo momento tratando regras de negócio. Tratando regras de negócio. Mas falta você colocar, às vezes, em prática do lado de operacionalizar aquilo, né? E era um pouco do que eu sentia falta para mim. E eu ganhava bem naquela época. A gente tinha aí, era eu e minha esposa, a gente tinha um apartamento financiado nessa época. E eu decidi sair daquela carreira que eu estava e começar praticamente como estagiário em uma consultoria. Então eu comecei, por exemplo, na McKinsey, ainda como júnior. E eu já era experiente. Sim, desenvolvendo. Meu salário, eu me lembro que reduziu para 30% do que eu ganhava. Essa foi uma decisão que a gente teve que fazer em conjunto em casa, porque era financiamento da casa. Você casou com que idade? Eu casei tarde, mas a gente foi morar junto muito cedo. A gente foi morar junto em 98. Sei lá, acho que eu devia ter 22 anos. Legal. A minha esposa mais nova, são 4 anos mais nova do que eu, e a gente estava ali vivendo aquele início de vida ali, que é sempre muito duro, né? Sim, dinheiro tudo limitado. Exato. Mas eu achei que aquilo era necessário, então era como se eu tivesse dado enxergou a oportunidade, né? Exato. E foi como dar uns 5, 6 passos para trás, mas eu acho que isso consolidou mais e me complementou como profissional, né? Então, além do conhecimento técnico que eu já tinha e continuei estudando, não é que também eu larguei, não quero mais saber de tecnologia. Uma vez técnico sempre é técnico. Exatamente. Sempre vai ter aquela habilidade de resolver. Foi quando eu falei, não, agora sim. Então, passei por várias consultorias aí, passei por McKinsey, passei por Oracle Consulting, passei por Accenture, depois eu tive... foi uma breve passagem pela Accenture, e depois eu tive na Everest, agora a NTT, sim, né?
E na NTT eu já fiquei por mais tempo, mas todo esse embasamento, né, de negócio agregou demais, eu acho, no profissional que eu sou hoje. Então, além de ter um conhecimento de tecnologia, conhecer no detalhe a tecnologia, de ter continuado estudando, eu acho que trabalhar com management consulting me deu uma visão, por exemplo, de alguns setores, me deu uma visão de liderança, me deu uma visão de gerenciamento que eu não tinha, e eu precisava daquilo para cumprir alguns objetivos pessoais que eu tinha colocado. Eu sempre fui muito planejado, né? Assim, eu desde meus 18 anos, aliás, essa é uma história engraçada. Lá com meus... É por isso que você fez matemática. Pode ser. Lá com meus 17, 18 anos, eu li um livro que é meio clichê, mas todo mundo conhece, que chama Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. E aquilo me despertou uma obsessão por um conceito que ele coloca no livro, que é o conceito de riqueza, né? Que é quando você consegue ter o seu custo de vida coberto por algum investimento que você tenha. Sim. É o colchão de liquidez, né? Exatamente. E para ele isso é o rico. E deixa eu só abrir um parênteses. Então, tem um episódio que a gente gravou recentemente falando sobre o colchão de liquidez com um especialista que trabalha numa grande empresa aqui de investimentos e também junto com o Grupo Primo. Então fica ligado aí no nosso episódio, vou compartilhar depois. Bacana. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Eu comecei a planejar, a partir dos meus 18 anos, eu comecei a planejar todo o meu futuro, né? Então, que idade que eu precisava me aposentar, e a aposentadoria não era efetivamente me retirar e ir para a praia de chinelo, não era isso, mas em que momento da minha vida que eu conseguiria me aposentar, ou seja, chegar nesse ponto de equilíbrio onde eu não precisaria mais depender do meu trabalho para poder sobreviver. E dali para frente aquilo foi meio que drivando a maneira de como eu ia selecionando a minha carreira e apontando o direcionamento da minha carreira. E essa tomada de decisão, por exemplo, de sair de uma parte muito mais técnica e passar para um lado mais de negócio, foi o que eu acho que foi influência disso, né? De planejar. De que maneira que eu conseguiria... alcançar os objetivos, né? Qual trilha da minha carreira que eu deveria seguir a partir daquele momento. E isso foi um pouco foi um momento Y ali que eu decidi e fui por um caminho que eu achei que era o ideal. Planejado tudo isso, eu fui passando e tentando contribuir nessas empresas e tentando absorver tudo que eu conseguia. Eu fui elegendo vários mentores ao longo da minha carreira. Isso é legal, né? Comentar. E fui no modo esponja, ou seja, olhava para aquilo e tentava absorver o máximo que eu conseguia e o que eu entendia que era importante. Então, eu sempre fui de solicitar muito feedback, de solicitar muito, de escutar muito. Orientação e buscar um pouco do que eu poderia fazer para estar melhor, para atender melhor, né? Além disso, eu sou muito autodidata, né, em tudo que eu faço. Então, estudei muito PNL, porque eu achei que isso, por exemplo, tinha muito a ver com o que eu precisaria para o futuro. Conhecer as pessoas, entender comportamento, leitura de pessoas. Eu sempre tive facilidade com isso também, descobri isso depois que eu comecei a trabalhar mais próximo. E isso veio me ajudando e foi como eu fui selecionando a minha carreira. Até que num determinado ponto, em 2007, eu trabalhava na Everest. A Everest é uma empresa espanhola.
E a gente estava naquela crise de 2007, 2008, uma crise muito forte na Europa. A Everest não só a Everest, mas todas as consultorias na Europa demitindo muitas pessoas. Sim. E a Everest trazia muitos profissionais para o Brasil. E eu senti que o Brasil ia bem. O Lula até falava que para a gente passou por uma marolinha, né? Mas o Brasil ia bem, mas eu senti que eu perdi espaço ali onde eu estava. Porque muita gente alta vinha, ou seja, de cargo de gestão muito alto na Everest, e eu estava empenhado na Everest que eu ia me tornar sócio, né? Então era como eu estava seguindo ali o meu plano que eu comentei. E naquele momento que eu vi que eu estava perdendo muito espaço, em espaço porque a gente estava recebendo muita gente de fora, foi quando eu achei que eu tinha que dar outra guinada na carreira e eu precisava empreender. Ou seja, para atingir o que eu precisava naquele momento, eu precisava empreender. Só antes de você falar sobre isso, claro, de falar de como você começou a empreender, mas no momento da sua carreira, né, de estagiário, depois fez essa transição, no momento de consultoria, quais foram os momentos assim que foram difíceis? Teve momento difícil na empresa, teve momento difícil na vida pessoal, isso acabou impactando? Vários. Teve vários. Teve momentos desafiadores. Como eu falei, eu sou bastante autodidata, né? Então, tem um lado positivo e tem um lado ruim, né? Que é o lado marrento de, às vezes, não achar que você não é possível que eu não conheça ou que eu não consiga encarar esse desafio que está vindo. Então, perdi já várias noites de sono tentando aprender ou desenvolver alguma coisa da noite para o dia, tecnologia nova que vinha. Eu acho que a área de tecnologia te ensina a ser autodidata, porque não tem outra maneira de você... sempre está aprendendo, né? De você não ser assim. Mas, assim, no começo de carreira eu era muito difícil de lidar com pessoas, né? Eu era realmente um nerd, assim, uma pessoa muito... com dificuldades, assim. Então, eu tive chefes complicados de se lidar e para mim, aquilo era um desespero, porque assim, eu já tinha pouca habilidade de lidar com pessoas, né? E ainda mais com gente mais complicada, ou que gente, às vezes, que até atuava de maneira com segundas intenções, ou intenções ruins ali. Então, eu comecei a buscar maneiras para que eu fosse, primeiro, mais resiliente. Sim. E conseguir aguentar. E, de certa maneira, buscar skills, porque isso também era que eu poderia aprender a lidar. Então, acho que... Hard skills era completo, né? Soft skills... faltava muito, né? Estava desenvolvendo. Que eu acho que é o que acontece com muita gente, né? O hard skill é o que você mais busca e mais fácil de você aprender, né? Está lá escrito, está na internet hoje, então nem se fala. Mas ninguém fala, né? Como você tem que agir quando alguém cancela o contrato, né? Exato, né? Ou cancela o contrato... Ou é demitido. E já fui demitido também. Nessa empresa, uma das empresas que eu passei, eu tive um chefe muito duro. Eu costumo falar que a gente sempre aprende com 100% das pessoas, com os bons e com os maus, né? Aprendi com ele uma maneira de não se lidar com pessoas, mas aprendi também que era uma pessoa que cobrava muito, E aquilo que eu te falei de resiliência, de tentar entender, eu leio muito, eu gosto de filosofia, né, de uma maneira geral. E para mim, estoicismo é uma das coisas que eu tento aplicar ao longo da minha vida. E naquela época ainda não sabia dizer o que era ou o que não era. Mas era um pouco disso, assim, tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla, né? Como que eu consigo me preocupar com o que eu consigo controlar? Mas você não consegue entender isso no começo de carreira, você é muito jovem, né? E muito passional para algumas coisas, se manter por frio. Por questão da idade, da experiência. Claro, isso tudo vai... A idade vai trazendo tudo isso, mas lá no começo é muito difícil você lidar com tudo isso, né? E eu acho que esse foi... principal desafio de começar a entender que trabalhar, né, não dependia só de mim, dependia de uma equipe, dependia de outras pessoas, que eu precisava de outras pessoas, que eu precisava me dar bem com o meu chefe, independentemente de quem ele era, precisava me dar bem com outros colegas de trabalho. Focar no objetivo, né? Exato. Você tem
esse problema aqui, que está acontecendo aqui dentro, mas a gente tem um objetivo, que é entregar, que é fazer aquele projeto acontecer, né? Isso então. E acho que isso foi difícil. Eu acabei sendo demitido dessa empresa porque não consegui me acertar com esse chefe e enfrentei a minha primeira demissão. Nessa época, por exemplo, a gente já estava começando a pagar o apartamento. Então, tinha várias preocupações. Já tinha um carnê ali para alguns meses. Já tinha um carnê para alguns meses, exatamente. Muitos meses. A primeira casa, sabe como é que era? Primeira casa sempre nos 30 anos, né? E aí eu acho que foi um pouco disso. E essa volta por cima de buscar recolocação. Tecnologia não era como agora, né, que você tem uma oferta e hoje as empresas necessitam de tecnologia dentro do seu core, hoje tecnologia já é uma área muito expandida. Antigamente, se trabalhar com tecnologia era a pessoa do computador, né? Hoje em dia... Era natural, né? Você falava na família e o cara falava, estou procurando meu hard disk aqui. Você consegue arrumar o meu computador, né? Estou com um problema nisso, todo mundo acha que isso é tecnologia, era só aqui. Sempre tem, todo mundo já passou por isso. Tinha um menino do TI lá. É, o menino do TI, exatamente. Mas logo que eu fui demitido dessa empresa, eu comecei a trabalhar na Unisys. Não falei todas as empresas que eu passei lá no começo, mas comecei a trabalhar na Unisys e trabalhei no processo da primeira urna eletrônica. A Unisys foi quem fez a primeira urna eletrônica, então trabalhei num processo de comunicação e programando ali dentro da urna. Então, já logo na sequência, peguei e acho que também isso também ajudou para mostrar, por exemplo, que eu conseguia me reerguer. Então, acho que, como tudo na vida, né? A vida vai nos dando lição atrás de lição, né? E a gente vai... Uma das coisas que eu acho que para mim foi importante é que eu fui aprendendo com essas lições e isso foi me tornando uma melhor pessoa. E como que você era? Como assim, porque assim, a gente sabe, né, que todo time tem diferentes perfis. Você assumia desafios, quando tinha, às vezes, uma demanda, um projeto que, às vezes, você não sabia muito bem como entregar, e, às vezes, sabe que área de TI, como você falou, essa coisa do autodidata, tem que estudar, né, porque a gente não tem a solução, e, às vezes, na hora ali, nas horas do dia a dia, a gente não consegue, às vezes, pensar numa coisa que a gente está resolvendo, às vezes, à noite, né? Sim. Então, como que era a sua dinâmica, assim, de entregar essas tarefas? Eu sou o cara do desafio sempre fui esse cara do desafio, né? Aquele cara que normalmente você coloca alguma coisa em cima da mesa e eu falo, tá bom, vamos fazer. Sim. Então, eu sempre topei tudo e já me coloquei em várias enrascadas por causa disso, né? Porque esse vamos fazer nem sempre é tão simples assim. Mas eu sempre fui... E acho que daí vem o espírito empreendedor, né? Assim, não olhar para a dificuldade, né? Na realidade, eu olhava sempre a oportunidade de estar ao invés da disso, dificuldade. Né? Eu tive numa empresa, por exemplo, que passou por um momento muito difícil, isso já mais próximo daqui, e saiu praticamente... Era uma multinacional, e essa multinacional teve uma época que trocou a gestão, e eles trocaram todos os profissionais. Todos os profissionais acabaram saindo, parte junto com um dos sócios que tinha ido para uma outra empresa, parte com um dos sócios que estava na outra empresa. E eu olhei aquilo como uma oportunidade, ou seja, era um momento muito complicado dentro da empresa e eu olhei aquilo como uma oportunidade. Um dos presidentes dessa empresa e uma das pessoas, por exemplo, que eu considero um dos mentores que eu tive, o nome dele é Jorge Nájera, me lembro de chegar para mim e perguntar, você está comigo ou não está comigo? Né? E eu falo, não, estou com você e encaro esse desafio. Eu acho que, por exemplo, isso abriu grandes portas para mim. Sim, de estar junto ali, né? De querer participar, então, querer resolver. Eu sou esse cara de vestir a camisa da empresa, de a qualquer custo fazer com que as coisas dê certo. Afinal, todo mundo no mesmo barco, né? Se afundar, exatamente, afunda a gente mundo. afunda junto. Eu sou um pouco... Eu sou esse tipo de pessoa, aquele que aceita o desafio, veste a camisa junto. E isso me trouxe muito benefício ao longo dos anos. Normalmente é o cara parceiro, é o cara que está ali do lado, é a pessoa que normalmente as pessoas olham para mim e falam, não, vamos falar com o Carlos, que o Carlos, no mínimo, vai dar uma orientação. Vai orientar e vai estar junto com a gente nesse desafio aqui, vai comprar a briga conosco. Né? Como que você acha que você adquiriu esse mindset de enxergar as oportunidades? É difícil falar isso, mas eu acho que eu sempre tive
mesmo muito técnico, eu sempre tive uma boa leitura de ambiente, né? De entender um pouco as pessoas, entender um pouco o momento do que a gente vive. A PNL me ajudou muito nisso também. E eu acho que eu fui... PNL, você estudou por conta própria? Fez algum curso? Por conta própria. Fiz alguns cursos, mas fui também bastante autodidata. Nunca fui de fazer curso a respeito, nunca fui de dar curso a respeito disso, porque eu uso isso para mim. Eu gosto disso no meu dia a dia, né? Mas isso, de certa maneira, foi me ajudando. Mas essa leitura de ambiente, leitura de... Eu não sei se é sorte, acho que não é sorte, porque veio dando certo, né? Mas eu tenho isso comigo, assim. Normalmente eu tenho boa leitura de situações, boa leitura de para onde optar. Eu acho que eu consigo ler muito bem mercado, ler o que está acontecendo. Sou uma pessoa, por exemplo, que lê muito, né? O que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer. O que outras empresas, troco muita figurinha com muitos amigos, o que está acontecendo com outras empresas, para onde que a gente está apontando, que tecnologia que está vindo, o que está sendo feito, por exemplo, com lidar com pessoas. Então, eu sempre fui dessa maneira, né? Legal. A gente vai ampliando isso à medida que a gente vai ficando mais velho, mas quando a gente é mais novo, eu também procurava isso. O legal é que a área de tecnologia acaba dando essa... Como você está acostumado a resolver problemas que às vezes... a resposta não está com alguém, você tem que pesquisar. Aí acho que quando você foi ampliando o seu espectro para as áreas de negócio, você também foi pegando esse mesmo... Isso facilitou. Facilitou, né? Facilitou. Esse skill, na realidade, ele vem fica ligado nível, com você. né? Exatamente. Você vai olhando todo, né? Exatamente. Então acho que essa boa leitura de entender momentos de pessoas, entender, por exemplo... E outra coisa também que foi... eu acho que foi crucial para mim ao longo da construção da minha carreira, e lá no início eu acho que eu entendi isso muito bem, que foi entender que eu tenho as minhas limitações. Eu sei exatamente quais são as minhas limitações, né? E como que eu me completo com os profissionais que estão ao meu lado. Né? E como que eu trabalho as minhas deficiências com as pessoas que estão comigo. Então, até hoje, por exemplo, se você olha para a minha equipe que está comigo, nitidamente são pessoas que me completam. Né? Ou seja, aonde eu tenho deficiência, as pessoas me completam aí. E a gente eu monto realmente um trabalho de uma equipe muito sincronizada por conta disso. Legal, muito bom. E como é que foi essa virada de chave? De trabalhar para alguém, depois começar a empreender? Você falou ali do momento de foi perdendo espaço. Foi. Aí foi abrir o CNPJ. Como que foi? Tinha capital, não tinha capital, não. Só tinha a ideia, o sonho, a vontade? Não, de novo desafio à frente, a história de vou fazer... não tinha capital nenhum. Na realidade, isso... Você teve que pedir a conta? Ou... Eu tive que pedir a conta. Isso foi engraçado porque dois amigos me chamaram e queriam abrir uma empresa, uma consultoria. E naquele momento, eu estava passando por tudo isso que estava acontecendo, eu falei, eu topo, acho que tá no momento da gente, de eu ir para outros lados. Mas na minha cabeça, no fundo, quando veio esse convite, eu pensei um pouco diferente internamente, né? Eu pensei, puxa, isso pode ser um caminho para a minha aposentadoria, porque eu tinha na minha cabeça que com 45 anos eu precisava me aposentar, eu precisaria estar aposentado, não necessariamente me aposentar. E eu falei, poxa, acho que pode ser um caminho mais curto. Né? Então, de que maneira que eu poderia fazer aquilo? Naquele momento, eu tinha um cargo importante dentro da empresa, tinha uma rede de contatos também ampla, e achei que eu poderia aportar. E já nesse momento de carreira, tem uma coisa engraçada, porque assim, é o técnico que vira vendedor. Né? Naquele momento de carreira, eu comecei muito nerd, e naquele momento eu era mais o cara de vendas do que o cara técnico. Sim. E tocava muito pouco efetivamente com tecnologia. No dia a dia, né? No dia a dia, exato. Mas vendia tecnologia. Então eu achei que eu conseguiria entrar ali e contribuir para aquele grupo de amigos ali e a gente montar a nossa empresa. E aí em 2008 eu pedi as contas e montei uma empresa chamada Horizonta e comecei a trabalhar inicialmente com grandes empresas, que era exatamente a minha carteira de trabalho que eu tinha. Então a carteira de empresas para quem eu tinha meu contato, meu relacionamento, foi para quem eu fui oferecer.
E essa construção de confiança que eu comentei com você, do Carlos sempre passar confiança, que eu acho que eu consigo, né, ter esses skills. E isso não é só skill, porque isso também envolve de você fazer, né? Ou seja, também. Isso tem a ver também. Exato, também, e mostrar que você se comprometer com aquilo que você vende, que você vai entregar, né? Exato. E aí essa empresa começou a crescer. Era uma empresa que não necessariamente vendia tecnologia nessa época. No primeiro ano a gente vendia management consulting, então a gente fazia trabalho focado em atendimento de cliente, em pricing, em estratégia comercial. Era um pouco do que a Horizonta foi montada. No segundo ano de empresa, a gente teve contato com o Salesforce. A gente virou parceiro do Salesforce lá em 2008. O Salesforce naquela época era quase não conhecido aqui no Brasil. Eu tinha muito poucos parceiros, estava chegando. A Salesforce tinha 3 vendedores na época. Eu me lembro que eles passavam uma semana aqui. É o case do sucesso do Aaron Ross, do Receita Previsível. É isso mesmo. Mas falando um pouquinho de como foi esse processo. Naquela época estava nascendo essa coisa do SaaS, né? Estava nascendo, exato. Vender cloud computing em 2008 não é para qualquer um, né? Nem ter estômago para isso. Era muito pouca gente acreditava que aquilo fosse dar certo tão rápido, muito pouca gente apostava nisso. Era um trabalho de segurança que as pessoas não depositavam confiança. E a empresa, quando a gente teve um primeiro ano muito bom. Isso animou todo mundo, mas a gente teve um péssimo segundo ano. Assim, acho que foi um dos piores anos da minha vida, assim, porque a gente não tinha capital para montar a empresa. A gente era o que vendia, era o que sobrevivia, né? Durango ali tentando fazer. Era o que vendia, era o que sobrevivia, né? Exatamente. E é muito engraçado essa história de você montar a empresa, porque às vezes você faz reuniões de manhã com o presidente da empresa, quando você chega na empresa você está tirando o lixo da empresa. Assim mesmo. Lá no começo você vive essas duas. Vou passar para o time técnico. Mais ou menos por aí, né? A mesma pessoa atende o telefone 3 vezes. Mas uma coisa que eu sempre falei para todo mundo que estava ali comigo é que, assim, se a gente quer ser grande, a gente precisa pensar grande e se comportar como grande. Sim. Então, a Horizonta nasceu e desde o começo a gente tinha plano de carreira, a gente tinha plano de negócio, a gente tinha uma empresa de marketing por trás, tinha uma agência de PR, ou seja, era uma empresa que se comportava como uma empresa grande e era uma empresa de 20 pessoas, era uma empresa pequena, muito pequena. Mas isso de certa maneira, direcionava a cabeça de todo mundo, porque aquela história de você buscar seus sonhos, você precisa sentir que esse sonho é realidade, né? Sim. E foi um pouco do que eu implementei nessa empresa como empreendedor para que isso fosse possível. No segundo ano, esse ano que foi muito ruim, acho que a gente teve alguns desfalques. Uma das pessoas saiu da empresa e o terceiro também saiu exatamente nessa época, ficou só eu. E aí eu me lembro que estava assim, eu acreditava muito na empresa, mas era um ano assim muito complicado. A gente tinha um ótimo pipeline naquela época, a gente tinha bons projetos para poder expectativas vender, expectativas muito positivas, mas as coisas não funcionavam. O ciclo é longo, né? E era um negócio e isso foi desgastando muita gente. Tem um vendedor amigo nosso que ele fala assim, ó, eu falei, e aí, vendeu hoje? Ele fala, todo dia eu vendo, pena que as pessoas não querem comprar todo dia, né? Mais ou menos por aí. Todo dia eu tô vendendo. Todo dia eu vendo um pouquinho, né? Até que o problema é quando a gente completa isso. Mas eu acreditava muito, assim. Primeiro porque a tecnologia era uma boa tecnologia, Salesforce estava com ótimas perspectivas, a gente tinha uma construção de pipeline interessante, a gente tinha... E nessa época, com 2 sócios saindo, ficou muito difícil de entrar na empresa, de fazer com que a empresa... tocar ali sozinho. Minha esposa, nessa época, era auxiliar administrativo numa editora. Eu me lembro de ligar para ela e falar assim, pede demissão, vem para cá, me ajuda com a parte financeira da empresa, porque eu preciso sair para vender. Né? E foi outra que topou o desafio junto comigo. Acreditou, também, né? Não é fácil. E assim, é você colocar tudo que você recebe dentro da mesma caixinha, né, de receita.
Então, assim, teve ali, no final desse ano, nos últimos 3 meses, as coisas começaram a reverter. E a gente começou a ir bem. As coisas parece que começaram a alinhar, as coisas começaram a ir. E aí acho que a empresa deu aquele clique que faltava, a Salesforce entrou com uma perspectiva de que o Brasil realmente fosse um país para que ela apostasse. Começou a aparecer mais gente para vender Salesforce aqui, outros vendedores. Eu comecei a crescer, a parte de tecnologia da empresa começou a crescer mais do que crescia o Management Consulting. A gente tinha essas 2 áreas aqui, ao ponto da gente se direcionar praticamente para vender tecnologia. E num determinado momento eu entendi, começou a aparecer as grandes empresas, né? Accenture, a própria Everest, Deloitte, outras empresas começaram a olhar Salesforce e começar a entrar no mercado de Salesforce. A gente fazia aquilo e eu trabalhava com grandes clientes. E eu achei que naquele momento eu precisaria pensar diferente de novo, né? Como que eu conseguiria me reinventar? Porque fatalmente eu perderia espaço, né? Essas empresas, na hora que você vem com capital muito maior, vem com muito mais dinheiro. E com a ajuda de alguns amigos, eu comecei a trabalhar um business case da empresa e comecei a fazer algumas apresentações para algumas empresas. Fiz apresentações para a Deloitte na época, fiz apresentações para outras consultorias e fiz apresentação para a própria Salesforce, né, falando do mercado brasileiro, perspectivas de como isso entra. Isso já era praticamente 2012. A empresa, a Horizonta, ela chegou a ter uma certa relevância com Salesforce porque a gente vendeu cases muito interessantes e cases grandes logo no início. A Salesforce não era tão conhecida, mas a gente vendia case importante. E aí foi quando a própria Salesforce nos ajudou a buscar um parceiro de negócio. E aí a gente encontrou uma empresa que se chamava Avanço. Lá em 2012, era uma empresa colombiana, mas com operação na América Latina inteira e Estados Unidos. Eram? Paisas. A gente foi para a Colômbia, a gente identificou o Diego, que é o presidente era o presidente da Avanço na época. Teve ali um fit muito importante e de cultura das 2 empresas. Ele buscava uma empresa no Brasil para poder entrar no Brasil, também pensando da mesma maneira, ou seja, o mercado brasileiro é um mercado potencial para que a gente cresça, e se a gente quiser realmente crescer, o Brasil faz parte dessa estratégia. Acho que na América Latina, acho que qualquer empresa hoje que pense em América Latina entende que o Brasil é uma fatia importante da receita que ela tem que ter, né? E aí, em 2013, a gente fez a venda da Horizonta para então Avanço. Entrei como sócio na Avanço. Aí o nome passou a ser Avanço. O nome passou a ser Avanço a partir daí. E fiquei responsável pela Operação Brasil. Tá. A Avanço já era uma empresa que trabalhava com Cloud Computing, massivamente com Salesforce, mas tinham outras coisas ali, na época SuccessFactors, que ainda não era da SAP, e outras nuvens. A Avanço tinha sido uma empresa pioneira em vender Cloud Computing. Lá em 2008, quando eu falei que eu estava começando a sair, a Avanço, por exemplo, já estava vendendo Cloud Computing para a América Latina. E já fazia Salesforce para a América Latina. Então, acho que teve uma liga muito importante ali de perfil de empresário, de cultura de empresa, do que a gente poderia fazer, e mais alinhado. Eu tinha recentemente trabalhado em todas as consultorias, né? E a gente recebeu proposta de outras consultorias para a compra da Horizonta na época, mas eu não queria voltar para aquele mundo porque eu já tinha experimentado a história de empreender. Então, o que eu estava buscando é maneiras de que eu continuasse com esse empreendendo, skill de empreendedor e continuar empreendendo, tocando uma operação e continuando tendo uma certa liberdade de pensar um pouco de como, estrategicamente, de como aquela operação e outras consultorias eu acho que eu não me daria isso. Isso é uma decisão importante, né, na hora desse processo de venda, né? Você olhou não só pelo dinheiro que poderia entrar, né, pelo aporte que a empresa receberia, mas você olhou também um pouco de não perder o que está na sua veia, né? Que é a veia empreendedora, né? Eu acho que isso, quando
se você pensa em vender uma empresa, eu acho que antes de você olhar para o que é financeiro, é óbvio que o financeiro tem um peso super importante, sim. Mas principalmente assim, boa parte das pessoas que vendem a empresa acabam ficando dentro dessa empresa, né? Acabam tendo que cumprir prazos e tudo mais. Poxa, você precisa entender o que essa empresa te aporta. Isso é quase um casamento da sua vida pessoal, né? Você precisa entender quem está do outro lado, né? O que vai acontecer com a pessoa do outro lado. Você precisa se identificar com as pessoas que você vai estar ali do outro lado, porque senão depois sua vida vai virar um inferno e às vezes não vai compensar uma com a outra. Então, essa história de você achar que na venda da empresa estou vendendo e está tudo bem, dinheiro e qualquer coisa serve, não funciona assim. Você precisa, de certa maneira, pensar em como que você vai estar inserido como empresa contexto, né? Dentro do contexto da empresa que você está absorvendo. Seja um fundo de investimento, eu acho que hoje você tem fundos que são mais profissionalizantes, que vão te aportar dinheiro e te aportar conhecimento, te dar orientação. Tem fundos que já são mais private equity total, ou seja, eu vou te dar dinheiro e você vai aqui me dar reporte de como isso daqui está um andamento da sua performance. Da performance, e eu vou vendo se eu vou continuando investindo em você ou não, né? Tudo isso você precisa pensar, e não tem certo ou errado nessa época. Tem o que você está olhando para o seu futuro e o que você está olhando para a sua companhia. E até para a sua carreira também, Para a sua carreira também, sem dúvida. E foi por isso que deu certo. Que deu certo com o Avanço. E aí esse processo depois da compra da Avanço e até depois a empresa foi vendida de novo. Aí quanto tempo depois? 2 anos? Em 2013 a gente não, foi mais tempo. Em 2013 a gente fez essa transação com o Avanço, a gente passou a se chamar Avanço. E aí a nova venda, o que começou a ocorrer, começou num momento onde o Brasil estava crescendo muito. A gente começou, tinha um fundo de investimento por trás da Avanço, e a gente começou algumas conversas ali com o Diego, que era o presidente, de como que eu crescia mais de maneira inorgânica também aqui no Brasil. O Salesforce também expandia, e a gente começou a olhar para algumas empresas. Então, como Avanço, a gente já começou a olhar para algumas empresas que a gente queria crescer ali de maneira inorgânica, além do crescimento que a gente vinha tendo. E aí, ao mesmo tempo, como o mercado estava muito aquecido e Salesforce se tornava uma ferramenta, uma plataforma sexy no mercado, ou seja, várias empresas estavam ali olhando, era uma ferramenta inovadora, é uma ferramenta inovadora. O que aconteceu foi que a gente também começou a receber algumas sondagens de algumas outras empresas, e aí até teve um momento que a gente teve ali pensar em como que a gente poderia, se a gente ia para um lado de mais investimento, crescer a empresa comprando, ou se de repente não seria o momento de realizar ali algum dos investimentos e vender a companhia. E numa dessa apareceu algumas companhias interessadas e apareceu a Globant, que é onde a Globant entra em toda essa história. Que ano foi? 2019. 2019. Então, em 2019, fevereiro de 2019, se eu não estou enganado, como 1º de fevereiro de 2019, foi perto do meu aniversário. Fez 3 anos, né, agora? Fez 3 anos agora, exato. A gente fez a venda, efetivou a venda para a Globant. E foi bacana porque... Foi concluído em fevereiro de 2019? Foi concluído em fevereiro de 2019. Esse processo, mas quando iniciou, demora quanto tempo essa due diligência, essas coisas todas? O processo não foi um processo curto. Eu acredito é legal comentar, né? Porque às vezes a pessoa fica curiosa, né? Começou esse processo, teve interesse, eu tenho interesse em comprar. Aí começa esse processo de due diligence. Aliás, quanto tempo demora isso aí? Isso é um processo que as pessoas precisam se preparar para quem está olhando para isso, porque... É um caos. Seja você pequeno, seja você grande. Tem que arrumar algumas coisas, outras já estão arrumadas, outras nem tanto. Exato. Muita coisa que você pode achar que você é a pessoa, que você é a empresa mais organizada. Esse processo te mostra que você não é tão organizado quanto você imagina, e é natural isso. Eu acho que isso passa com toda empresa. E esse processo da Horizonte, a gente demorou 1 ano nesse processo, entre, assinar a carta lá de intenção e você efetivamente vender. Com a Globant, eu acho que foi um processo um pouco mais lento, mais curto, deve ter durado acho que cerca de 9 meses, eu não me lembro assim.
Mas são 9 meses intensos. Sim, 9 meses. E depois começa um outro período, que com ambas, para qualquer um, que é aquele período onde você precisa prestar contas, porque normalmente quando você vende uma empresa, você vende aquela empresa para um futuro, né? Você vende aquela empresa daqui a 2 anos, você vende aquela empresa daqui a 1 ano, você vende mais ou menos o que a empresa vai ser daqui a 1 ano. Então, aquele anterior que você acha que já é complicado de dar conta de tudo, porque a empresa precisa continuar vivendo e você precisa continuar fazendo due diligence. Sim, o dia a dia, e a empresa precisa ter o dia a dia. O depois também é a mesma coisa, porque você precisa, aí depois começa a pressão de que você precisa fazer com que a empresa chegue nos números que você disse que chegaria nos números. No caso da Avanço, a gente teve 2 anos de earnout, então esse período foi um período bastante complicado posterior, mas acho que tem uma coisa que é o que eu comentei antes, que é isso de você entender para quem você está vendendo, se a empresa tem os mesmos fits culturais, se a empresa é uma empresa idônea, se a empresa é uma empresa que tem as mesmos valores e os mesmos objetivos de você, deixa tudo mais simples, né? E a Globant é uma empresa como essa. A Globant é uma empresa muito fair com quem ela olha, com quem ela compra. É uma empresa que trata muito bem os colaboradores, trata muito bem as empresas para quem ela olha e tem uma relação super justa. Então, eu acho que isso também ajuda em todo esse processo e eu acho que a gente tem, assim, foi 1000% a escolha certa de ir pela Globant. Uhum. E aí, nesse processo, né, depois de adaptação, de venda, do pós-venda ali, como que foi esse processo? Você precisou também ter novas habilidades, precisou adquirir novos conhecimentos? Porque a matriz da Globant fica onde? A matriz é Estados Unidos. Estados Unidos. Na realidade, a matriz é uma empresa argentina. Argentina. A matriz, a gente pode dizer que na realidade ela fica na Argentina. Mas hoje é uma empresa global, né? Hoje a maior operação é Estados Unidos. Estados Unidos. Mas de uma empresa global, né? Ou seja, dificilmente você tem... O que eu acho é que assim, eu tive que aprender novas habilidades e reciclar algumas outras habilidades. Eu acho que... e aí vem de novo a história de você ter que se reinventar, ter que se reaprender com algumas coisas. Primeiro que é uma grande empresa, como toda grande empresa, tem um trabalho de network interno que você precisa fazer constante e você precisa lidar com isso. Então, esse trabalho de relacionamento entre as áreas de venda interna, de venda direta, que isso acontece com qualquer empresa que você entra, você precisa fazer. E a diferença de quando você está lá à frente daquela empresa, que a empresa é tua, que você é um empreendedor, que você está traçando a estratégia 100% da maneira como você quer, eu acho que tem um momento ali de desapego que você precisa olhar para a sua operação e falar, bom, agora eu estou inserido em algo muito maior, como que eu muda essa chave para que eu comece a estar inserido e comece a ceder espaços, por exemplo, que antes eu dominava, ceder, e aí você começa a ter que, de novo, trabalhar um pouco de resiliência, trabalhar um pouco de flexibilidade, de humildade entender um pouco também. totalmente. A humildade de você... se desprender, se desapegar, né? Se desapegar, mas eu acho que humildade é uma palavra positiva, porque essa vida de empreendedor às vezes é muito difícil, porque às vezes você está muito sozinho. É difícil às vezes você olhar para o lado e não ter às vezes com quem você dividir, ou com quem você aprender, ou com quem você... Óbvio que você vai aprender com todos os funcionários e tudo mais, mas às vezes falta ali uma camada ali, alguém que te desafie, ou que você olhe e fale, puxa, fiz errado, né? Alguém para te repreender quando você faz besteira, porque você faz um monte de besteira. Todo mundo faz, né? Isso é normal. E na empresa grande, eu acho que quando a empresa é maior, você vai estar lidando ali com muita gente. E com muita gente com mesmo, menos ou mais experiência que você. E essas pessoas começam a te ensinar outras coisas. E aí vai você de novo ali passar por aquele processo e aprender, e entrar e trabalhar todo um plano que você não tinha. O aprendizado é constante, né? 100%. Eu fui no evento e eu estava falando que o líder... Antigamente, o líder era aquele que tinha todas as respostas, mas no mundo de hoje você não tem todas as respostas, você tem que se acostumar com isso, né? Você sabe que tem uma entrevista muito famosa de Henry Ford que uma vez falaram para ele que ele falou que ele tinha o domínio total da empresa dele e as pessoas duvidaram e ele sentou ali na sala com 3 telefones.
E as pessoas faziam pergunta para ele falar 1 minuto só. Ele pegava o telefone, ligava para alguém, fazia a pergunta, respondia a pergunta. Então, na realidade, é um pouco disso, né? Você entender que você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa ter uma equipe que saiba todas as respostas, né? A empresa precisa saber todas as respostas. Legal. E como que você hoje se mantém atualizado, né? Na Globant está olhando um portfólio global, né, de soluções. Às vezes tem soluções que estão sendo entregues em outros países e coisas que podem se aplicar no Brasil. O que você olha assim, de contexto de tecnologia, de mercado, para trazer também essas inovações para o Brasil? Eu acho que esse é uma grande característica da Globant super que atrai funcionário, atrai cliente, atrai tudo. A Globant normalmente ela está na vanguarda das tecnologias e a Globant é uma empresa que já nasceu digital, 100% digital. Então, desde lá do início, a Globant trabalha com inteligência artificial. Aplica internamente e aplica externamente para cliente. Então, a gente tem ferramentas internas nossas que a gente usa para produtividade que tem a ver com inteligência artificial. Então, todas as tecnologias de vanguarda, normalmente a gente tem laboratório interno, tem algum cliente que a gente está implementando. E a gente tem um processo interno de divulgação, de aprendizado, de capacitação. Os estúdios que eu comentei. Hoje a Globant ela tem vários estúdios, é como a gente se divide, como que a gente se agrupa em termos de capacitação. Os estúdios hoje eles são responsáveis por fazer com que os profissionais tenham capacidade de entrega, tenham capacidade de conhecimento, de treinar novos profissionais, de agrupar conhecimento. E os projetos da Globant, a gente trabalha com uma metodologia uma metodologia de pods, onde a gente tem autonomia, cada pod tem autonomia para desempenhar o que a gente tem. Por que isso é importante? Porque quando você tem diversos estúdios com diversas tecnologias e um cliente está pedindo uma solução para você, você tem condições de olhar para aquele menu que você tem de tecnologias e aplicar um pouco de cada uma daquelas tecnologias. A gente chama de cross-polinização, né? O que a gente faz é pegar um pouco de cada tecnologia e vai pingando dentro dos clientes e a gente vai expandindo isso e expandindo esse conhecimento. E a gente expande e trabalha com tecnologia inovadora a todo momento. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, o que a gente tem feito com, por exemplo, na Disney, que é um dos grandes clientes que a gente tem. A gente sabe o que a gente vem fazendo com cada um dos clientes internamente, a gente consegue aplicar isso para cada um. Acho que esse skill empreendedor que a Globant passa é o que faz com que a gente tenha a capacidade de desafiar os nossos clientes de maneira diferente, desafiar para que a gente faça sempre o melhor para eles, da maneira melhor, com as melhores tecnologias. Mesmo quando às vezes ele está comprando alguma tecnologia que seja, sei lá, um desenvolvimento em C, como que a gente faz diferente, né? Como que a gente aplica a diferença? E acho que o trabalho de você trazer essas tecnologias para dentro de casa, para gerar eficiência, para gerar diferenciais para os clientes, acaba fazendo com que você viva esse mundo conhecendo tudo que está se passando e o que está se passando no mundo. Isso me ajuda, por um lado, da pergunta que você colocou, mas eu também tenho o hábito de ler muito. E ler no sentido de... eu não sou muito de ler livros, mas eu leio muito conteúdo, escuto muito conteúdo, sempre estou olhando entrevistas, o que está saindo, o que as empresas vêm fazendo. Então, isso também é um pouco do perfil que eu acho que a Globant também requer ali do seu colaborador. Né? O que você acredita que é um diferencial de uma empresa hoje para ela se manter competitiva nos dias de hoje? Assim? Tecnologia, todo mundo fala tecnologia, mas tem pessoas, né? Esse contexto. Eu acho que é um conjunto de situações. Não existe hoje uma receita de bolo para falar assim, por que minha empresa é muito diferente. A gente estava recentemente fazendo uma reunião com um cliente na semana passada e ele perguntava o que a Globant tem de diferente que pode me trazer. A Globant não tem uma coisa diferente, né? A Globant é diferente. Por que a Globant é diferente? Porque eu acho que o perfil dos seus colaboradores são perfis empreendedores. A gente, internamente, a gente tem uma ferramenta de cultura onde a gente aplica isso na prática e as pessoas são
moldadas para ter uma cultura inovadora. Essa ferramenta tem nome? Essa ferramenta tem nome. Essa ferramenta chama StarMeUp. StarMeUp. É uma ferramenta interessante porque você consegue, através dela, por exemplo, fizemos uma... Só instalar aí, pessoal. Eu recomendo. O StarMeUp, quando você, por exemplo, termina uma reunião, eu posso te referenciar como estrela. Legal. Mas através de alguns pontos de cultura que faz parte para mim. Então, você foi inovador nessa reunião, você foi diferencial. Isso faz com que as empresas... Isso fica conectado Vocês usam o que para fazer reunião? Teams? Isso a gente usa todas, como consultoria, a gente usa de tudo. Mas isso é como se fosse um Instagram, um aplicativo interno que a gente tem, onde eu posso recomendar e mandar estrelas para você. Então, eu tenho um número de estrelas por mês que eu posso mandar. Mas existe uma inteligência artificial dentro dessa ferramenta, onde ela consegue detectar, por exemplo, engajamento de profissionais, desengajamento de profissionais. Legal. O quanto que... Você falou quantos colaboradores no Brasil? No Brasil são por volta de 1.200 pessoas, pouco mais. Precisa de uma ferramenta assim para poder... e você consegue ver, por exemplo, grupos que se interagem mais, grupo que interagem menos. Que legal. Eu consigo, por exemplo, ter insights, por exemplo, de alguns colaboradores. Olha, toma um café com fulano que ele está desengajando, ou seja, o comportamento dele está diferente agora. Que legal. E isso também te direciona para a cultura. Então, quando você fala assim, por que a Globant é diferente? Porque tem cultura muito bem implementada e implícita ali, acho que em todos os colaboradores. Tem um diferencial que é uma empresa digital, trabalha com tecnologias digitais. Tem cases super inovadores, inovadores mesmo, assim, que a gente consegue destacar e colocar hoje em várias revistas. Você consegue... A Globant se destaca por ser uma empresa inovadora. E quando você junta a capacidade de entrega de projeto a todos esses outros fatores, você já sente essa diferença quando você trabalha com a gente. Legal, muito legal. Muito legal. StarMeUp. StarMeUp. StarMeUp, legal. E qual uma dica assim, que você daria ou pode dar para quem está pensando em tomar uma decisão, como um dia você tomou de empreender? Bom, a primeira dica é um processo maravilhoso. Eu acho que eu incentivaria... mas eu acho que a pessoa precisa entender quais são os riscos, que ela acho que assim, mapear direito. Eu acho que se for entender os riscos, ela não vai tomar a decisão. Não, mas é importante você conhecer os riscos. Conhecer os riscos. Porque assim, primeiro porque assim, ter o espírito empreendedor não quer dizer que você simplesmente fecha os olhos e vá, né? Mas você precisa saber aonde que você vai pisar para que você consiga ter flexibilidade o suficiente. E você tem que ser flexível, porque a sua estratégia ela vai mudar demais, né? Muda muito, e hoje em dia muda muito, né? Eu vi um post ontem no LinkedIn do João Branco. Ele estava falando, estou ansioso por projetos de médio a longo prazo, porque todo mundo hoje só fala de tudo para curto prazo, né? Tudo muda muito rápido, né? Tudo muito. O mundo é muito dinâmico hoje, né? O mundo é muito dinâmico, eu acho que a gente demanda essa dinâmica para tudo quanto é lado. E assim, ser flexível eu acho que é a principal característica que você precisa, porque assim, o que você tem certeza é que as coisas vão mudar, né? Outra coisa que você tem certeza é que a sua estratégia não vai ser a mesma sempre, né? Então você precisa pensar em como controlar as coisas. Ser resiliente, porque momentos difíceis vão acontecer inevitavelmente, né? E eu acho que essa é uma das principais características que você precisa Uma pergunta, você já ficou sem receber? Já por muito tempo. Nessa época que eu comentei, por exemplo, desse ano ruim, eu acho que eu passei 6, 7 meses sem receber nada da empresa, sem tirar nada da empresa. Eu me lembro que assim, acreditando no a poupança sonho. Lá ia embora. Acreditando no sonho. Acreditando no sonho. E acho que você falou, acho que o outro grande ponto assim, é acreditar, né? Se você partiu para uma jornada como essa de empreender, você precisa acreditar. Precisa entender que aquilo que você colocou é o correto, que aquilo que você pensou é o que dá certo e você ir para frente. E não ter medo de que, se isso falha, você aprender com aquela falha e vamos de novo, né?
Porque essa jornada não tem jeito, ela é tão constante quanto qualquer jornada que você vai ter, a diferença é que normalmente você está mais exposto. E uma coisa que você falou durante a nossa conversa foi que você, em algum momento, percebeu que era muito técnico e precisava desenvolver habilidades de negócio, de lidar com pessoas, e você também enxergou ali uma oportunidade, aparentemente você deu 6 passos para trás, né? Mas você queria aprender uma nova habilidade. Então tem que estar disposto também, né? Acho que a se sacrificar um pouco para poder adquirir novas habilidades, porque a gente não sabe tudo, né? Não sabe e você vai descobrir que você não sabe nada, né, na realidade, né? Porque poucas das coisas que você sabe, às vezes você coloca em prática ali e você vai ter que buscar situações. O mundo vai te impor situações que você normalmente não está esperando e aquilo vai te fazer buscar soluções que você não tinha planejado, né? Por mais que você seja uma pessoa regrada, planejada, com tudo colocado, o inevitável sempre vai atuar. E você tem que estar preparado para o inevitável. Legal. E hoje, como que você separa as atribuições, trabalho? A sua esposa não trabalha com você hoje? Não trabalha. Minha esposa é fotógrafa. Mas ela trabalhou naquela época, né? Trabalhou. Hoje, como que você separa a sua vida pessoal, do trabalho, tempo com a família? Tem filhos? Eu tenho uma filha de 9 anos, Eduardo. Já foi mais difícil. Eu acho que eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito comprometido. Que participar de um grupo de empresas tão grande não é fácil. Não é fácil. E ainda mais tem a questão do fuso horário, né? Às vezes os e-mails caem na caixa em horários que a gente não está acordando e já tem e-mail para responder, né? Porque às vezes o cara está te acessando, ele não sabe nem onde que você está no mundo, né? Isso às vezes acontece. Você fala com alguém e não sabe se a pessoa está na Austrália. Dependendo do fuso, o e-mail já caiu na caixa, né? Você já chega. Né? Exato. Assim... Esse balance... Você tem 2 celulares? Um corporativo e um pessoal? Não. Não conseguiu fazer isso ainda? Eu vou te falar que eu estou num processo... Não conseguiu fazer isso ainda? Não, e não pretendo. Não pretendo porque eu me enrolo mais com isso. O que aconteceu é que eu acho que assim, a experiência vai te dando um pouco também de maleabilidade com as coisas. Eu sempre fui muito comprometido e sempre fui de trabalhar até mais tarde, sempre fiz assim nas empresas, e quando você vira empreendedor, você vai por um lado também de tentar cada vez mais se dedicar à empresa, aquilo acaba virando sua vida. E a ideia às vezes vem depois, e a solução vem depois do horário, né? Às vezes. Sempre assim, né? O que eu faço hoje é que eu entendi que isso foi bom. A gente precisa desse momento que a gente... Que tem uma disposição de se dedicar mais tempo e tal. E para empreender é importante picos, você né? ter Picos, né? sem dúvida. E é importante para empreender saber que você vai ter mais dedicação à empresa, principalmente quando a empresa está no início e tudo mais. Mas eu acho que eu estou num processo, a experiência acaba me dando um processo onde vem filhos e você quer passar mais tempo com o filho. Então você vai meio que se adaptando um pouco. Uma coisa que, por exemplo, eu não tenho 2 celulares, mas eu já tirei notificação do meu celular. O meu também. Eu não tenho notificação no meu celular. Então, eu também não. Então eu tenho. Eu comecei fica mais no não perturbe do que no. Fica mais o não perturbe. Eu comecei a colocar horários para que eu faça determinadas situações. Uma coisa que eu coloquei também, que é difícil, mas eu consegui fazer, não levar o celular para o quarto. Eu levo, mas eu habilitei esse negócio novo que tem no iPhone, que você pode colocar o sono, né? Ele nem toca nada, só chamada de algumas pessoas. Eu levo, mas eu levo com isso. Assim, ele nem acende ali a tela. E aí eu comecei também a fazer um trabalho um pouco mais para me desestressar, porque a vida corporativa é uma vida estressante. Sim. Né? Hoje a pressão por metas, a pressão por resultado, não tem nenhuma empresa que se salva disso, e você precisa disso. E eu comecei a buscar o que poderia me desestressar, para onde que eu poderia caminhar. As válvulas de escape, né? Descobri o motociclismo, então... Pega a moto e no meio da pandemia eu decidi que eu queria comprar uma moto. Sempre tive paixão por moto. Harley. Uma Harley foi a primeira que eu comprei. Teve um amigo que postou, não sei quantos mil quilômetros ele viajou aqui
amigo nosso. Eu fiz agora, no ano passado, eu fiz 10.800 quilômetros pela América Latina. Que legal. E a moto é um momento para mim, por exemplo, que é um momento de você com a sua esposa? De foco. Às vezes com a minha esposa, às vezes sozinho. Então, a estrada em si... Eu sempre gostei de viajar de carro. Isso já era Sim. Eu sempre gostei do momento da estrada ali. A estrada, para mim, é gostosa, porque é um momento de reflexão e tal. Né? Mas na moto, ela é um momento mais de reflexão do que ele é um momento no carro. Porque no carro, normalmente, você está com a esposa, com o filho, você está conversando. Sim. A moto é um momento ali onde você está... É você e a moto. Você, a moto, a estrada e o pôr do sol, às vezes. Então, isso me ajuda. Isso é praticamente a minha válvula de escape. Pegar a moto, viajar e sentir a estrada, sentir... E isso também, eu acho que é um pouco do que eu trago como profissional. Se você, eu fiz até outro dia um post no LinkedIn, onde eu falava um pouco disso. Nós somos dreamers e makers, né? Sim. O fato de você... pegar a moto, se tornar um aventureiro, de querer viajar pela América Latina, ir para lugares remotos hoje na Terra, onde você vai viver experiências diferentes. Acho que é um pouco dessa aventura que você coloca. Acho que todo ser humano deve ter ali dentro dele de alguma maneira, né? Sim. E aquela viagem do empreendedor, aquela viagem do executivo, acaba trazendo um pouco disso, né? Ou seja, como que vai ser essa minha jornada, como que eu executo, como que eu tiro o meu medo, porque o medo a gente vai ter. Sim, né? sim. O medo de empreender vai estar lá, o medo de não ser um bom executivo está ali. Como que eu encaro essa jornada? Comprar moto e depois de, 2 anos fazer uma viagem dessa, será que eu consigo? Será que eu tenho essa capacidade? Será que eu vou me dar bem? Então, eu acho que tudo isso faz parte um pouco do... E o motociclismo meio que trouxe isso para a minha vida. É um dos momentos de descompressão para mim. Com a minha família, acho que é o segundo momento de descompressão que eu tenho. Então, eu decidi, por exemplo, que esse ano a gente vai viajar muito. Uhum. Coisas que a gente não fez, acho que Sim. todos os anos. A gente viajou para vários lugares, mas eu acho que a gente nunca fez da maneira como eu falei. Sim. Esse ano a gente precisa viajar. E outra coisa também que um amigo me ensinou muito é que, assim, férias. Né? Normalmente a gente vem de férias ou tira férias picada e tudo mais. E uma vez um amigo me disse assim, olha, a gente nunca vende o que a gente não consegue comprar. Né? E aquilo caiu para mim, eu falei assim, puta, completamente certo isso. A gente não pode vender tempo. Né? A gente tem que usufruir desse tempo. E eu tenho tido isso nos últimos anos, eu tenho tido isso. Então, assim, eu me dedico muito na empresa. Quem me conhece sabe que eu estou normalmente disponível todo o tempo. Mas eu tenho os meus momentos... equilíbrio. Eu tenho os meus momentos que são família, é meu momento de viajar com a minha esposa, é meu momento de viajar de moto, aquilo eu preciso. Assim. Então, esse balanço, que se eu tivesse aprendido antes, eu teria executado isso muito tempo antes. Mas tem tudo a ver com a experiência também, né? É um pouco disso, sim. E às vezes para você alcançar determinadas posições, né, você precisa se dedicar mais, né? Eu acho que o esforço ele é sempre proporcional ao resultado, né? Sim. Legal, muito bom. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Carlos, foi um aprendizado assim, riquíssimo. Eu vou deixar esses minutos finais para você se despedir da nossa audiência. O link das redes sociais do Carlos vão estar aqui no comentário do podcast, na descrição do podcast, no LinkedIn. E a gente vai fazer também as publicações marcando o Carlos. Se você quiser se conectar com ele, você pode mandar uma mensagem. Pode ir com você agora. Foi muito bacana o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de ser muito ativo, então se quiser entrar em contato comigo, trocar experiências, eu vou adorar. E um prazer estar aqui com vocês. Legal. Pessoal, muito obrigado aí. Fica ligado, AmplificaCast.